Bem-vindo ao primeiro react dessa nova fase do canal. Eu vou falar hoje sobre Homem-Aranha no Aranhaverso, sobre predestinação e livre-arbítrio. Eu mesmo tinha falado para mim mesmo que não iria mais falar sobre predestinação e livre-arbítrio aqui no meu canal, porque esse é um tema muito mais teológico e às vezes as pessoas não entendem na Bíblia isso. E existe uma briga grande entre quem acredita no livre-arbítrio, quem acredita na predestinação, como se fosse excludente, mas agora com esse filme que eu assisti no cinema e dessa forma com react, que às vezes eu vou fazer de filme, às vezes eu vou fazer de pedaços de pregações. Então você pode mandar pregações que eu vou comentar como é que é a hermenêutica em cima disso. Eu, com esse filme, o enredo principal, que está no cinema, não vou dar spoiler, eu acredito que trouxe a temática de uma forma muito mais adequada para eu trazer nesse canal e fazer um react sobre livre-arbítrio e predestinação no filme e na Bíblia. Talvez você não me conheça, meu nome é Marcos Botelho, sou pastor numa igreja histórica na cidade de São Paulo e eu vou fazer freestyle, tá? Se eu errar, eu volto. Às vezes minha dislexia me atrapalha aqui no jeito de eu falar. E também eu sou professor de hermenêutica, interpretação bíblica em seminários desde 2005. Eu ensino alunos seminaristas a se tornarem pastores, a se tornarem missionários, aonde eu mostro e desde 2006 eu criei esse canal para ajudar você a ter autoridade ao interpretar a Bíblia. Então é nisso que a gente vai trazer aqui com esse react, vai ter bom humor, a gente vai falar um pouco de filme. Eu amo filme, mas também a gente vai trazer, e eu quero dar passos para você da interpretação bíblica, para você poder interpretar melhor as escrituras quando você estiver lendo. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de assinar o canal. Dessa forma, além de receber outros materiais como esse, você vai também dizer para a plataforma que esse canal é um canal bacana para se ter e para se divulgar. E toda vez que você curte, você está fazendo o vídeo aparecer para mais uma pessoa. Então, é assim que você ajuda a gente, tá bom? Olha só, eu poderia falar muito bem desse filme. Esse filme, eu acho que já se tornou um clássico, essa série, né? Vamos dizer assim. Ganhou o Oscar de melhor animação, o primeiro, Homem-Aranha do Morales, eu não sei, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, e foi incrível, aquilo lá já foi revolucionário. E agora, esse novo agora, eles conseguiram melhorar mais ainda a arte ali de desenhar, você tem uma nova experiência, e é isso que a gente busca, a gente que gosta muito de cinema, eu sempre busco uma nova experiência e busco, a arte tem que fazer pensar. Então eu saí muito desafiado a pensar coisas novas, então eu decidi falar sobre isso. Foi quando eu assisti esse filme, assisti com meu filho de 8 anos, ele teve uma outra experiência, mas eu falei: caramba, que forma bacana de trazer sobre livre-arbítrio e predestinação. Então eu vou trazer para o meu canal. Uma outra coisa que eu estava receoso, eu já estava meio de saco cheio de filmes que estão falando de multiverso. Acho que a Marvel não fez um bom trabalho em fazer isso. Talvez 3 obras só fizeram bons trabalhos para trazer algo novo no multiverso. O primeiro a fazer é o Rick Mori. Eu acho que esse realmente rompeu tudo. Então é um desenho para adulto e é um desenho interessante que vai trazer muito sobre esse multiverso. E ali sim dava para pensar, dá até para a gente fazer alguma coisa aqui no canal. Não sei se eu já fiz sobre eles. Também Loki, a série da Disney, trouxe coisas novas. Esse eu sei que eu fiz um react aqui, então a gente pôde trabalhar sobre Loki, multiverso, ali também foi bacana. E agora o Homem-Aranha ali, através do multiverso, assistindo no cinema, e acredito que esse sim, agora sim, encaixou ainda mais ainda porque o multiverso ali é como se fosse o multiverso dos HQs. Como ao longo das décadas o Homem-Aranha sempre foi descrito e adaptado. A gente já teve Homem-Aranha mulher, Homem-Aranha homem, Homem-Aranha indiano e tudo quanto é tipo de Homem-Aranha. Então, assim, oriental. Então, ele já sempre foi adaptado
colocado, novos personagens, agora eles vão trazer todo mundo como se fosse um multiverso e também estilos diferentes de desenho, tá tudo junto lá, muito bacana. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu quero ir direto ao assunto do enredo principal, que é predestinação e livre-arbítrio. Antes eu vou contar um pouquinho da história, vou até trazer aqui o trailer em mudo, porque eu não quero comentar do trailer, mas eu vou comentar um pouquinho do mote principal do filme, tá? Não é spoiler, é para você entender o mote, aí como vai acabar e o que vai acontecer, eu não vou contar aqui, ok? Pelo menos eu não entendo como spoiler se você dá a sinopse do filme. O que acontece? Para quem assistiu o primeiro, ele resolve o multiverso, mas agora nesse segundo, a Glenn chama ele para conhecer uma equipe, ou para conhecer os multiversos aí do Aranha-Verso, e ele pensou que tinha resolvido isso, e o Morales, esse novo Homem-Aranha, ele vai com essa paixão que ele tem por essa Homem-Aranha de um outro universo, e ele descobre que tem um esquadrão ali que controla os multiversos para não virar uma zona e não explodir tudo, não destruir tudo. Isso é muito comum em filmes de multiverso. E ali é apresentado, ele resolve o problema de um dos Homem-Aranhas no universo que tem lá. Não vou falar qual, mas ele impede, tipo, o tio Ben de morrer, do que acontece em quase todos, né? E ali ele vai conhecer o chefão dos Homem-Aranhas, aonde esse cara, ele é um mexicano, não lembro qual que é o nome dele agora, mas ele vai falar que o Morales é uma aberração, é uma anomalia, a palavra que eles usam, de todos os Homem-Aranhas. Por quê? Porque todos os Homem-Aranhas eles são picados por aranhas do universo deles. O Morales, ele foi picado por uma aranha que atravessou o multiverso. A gente não sabe por que aconteceu isso, pelo menos eu não lembro agora se explicou no primeiro filme, mas ele foi picado e não era para ele existir como Homem-Aranha. O Homem-Aranha do universo nosso, na verdade, morreu, né? Ou do dele, morreu e pronto, ia ficar sem Homem-Aranha, mas aí ele vira o novo Homem-Aranha. E aí ele descobre, e é isso que é bacana, ele descobre um padrão de repetição, é contado para ele, aonde o Homem-Aranha, o arquétipo do Homem-Aranha, é sempre testado na hora, no ápice da sua história, e ele é testado para fazer o bem, e quando ele escolhe fazer o bem, ajudar alguém, ele perde alguém muito querido. Vem uma morte ali na história dele e ele perde alguém muito querido. Pode ser, no clássico, é o tio Ben, mas pode ser a tia May, pode ser a Mary Jane, o seu amor, mas alguém ele vai perder. E esse é o clássico, esse é o arquétipo do Homem-Aranha. Sempre o Homem-Aranha, a história, está predestinado a fazer uma escolha e ao escolher e ele ser bom, escolher o bem, ele vai perder, vai vir uma morte sobre a vida dele de alguém que ele gosta muito. E esse é o arquétipo que, na verdade, eles vão segurar o Morales porque ele precisa perder, não valeu o tio, pelo jeito, ele precisa perder alguém muito querido, provavelmente é o pai, mas podia ser a mãe, mas provavelmente é o pai. E o filme vai ser construído dele provar que ele não precisa ser predestinado com essa morte. Ele não precisa estar nesse padrão de repetição de todos os HQs de Homem-Aranha. Ele não precisa estar nesse arquétipo do Homem-Aranha. E é interessante porque pela primeira vez eu acredito que pode não acontecer. Em todos os filmes e todos os HQs tem essa morte. Mas como o Morales, ele é uma anomalia, eles falam que ele é uma anomalia, que ele não faz parte de um Homem-Aranha clássico, ele é um acaso, vamos dizer, é um acaso assim, então realmente ele tem razão de lutar, porque pode ser que no caso dele ele quebre essa predestinação do arquétipo do Homem-Aranha. Mas por outro lado, os outros querem, se quebra um padrão de repetição, ele vai criar mais anomalias. Esse é um perigo que pode acontecer nos multiversos. Esse é o mote do filme. E esse é o paralelo. Quando eu estava assistindo, eu falei, a vida toda, como professor e como aluno e como estudante de teologia, eu vi exatamente esse enredo na Bíblia. A Bíblia vai dizer e vai fazer esse padrão de repetição, esse arquétipo, mas não do herói, mas sim do ser humano escolhido, de alguém que Deus escolhe
e oferece um teste, o ápice da experiência dele. Ele tem um teste, e esse teste é para ver se ele pode desfrutar da plenitude do Criador. E ali, naquele teste, o ser humano geralmente falha e aí condena ao exílio, condena a ficar longe de Deus para sempre. O primeiro arquétipo é Adão e Eva, né? Adão quer dizer humanidade, e ali no Éden, ali quando ele é escolhido para começar a criação, né? No final ali ele vai, e Adão e Eva eles fracassam, os dois comem da árvore que era proibida, e eles caem e são exilados. Olha que interessante. A partir daí, toda a história que vem depois dos escolhidos de Deus, dos predestinados de Deus para serem representantes da humanidade, eles também falham e caem nessa predestinação de morte que Adão trouxe ao escolher a morte. Todos são assim. Então você vai ver claramente um novo Adão e Eva sendo escolhido, que é Abraão e Sara, um novo casal que é tirado da Babilônia e que eles vão para a terra prometida, que é o novo Éden, para trazer de novo esse casal escolhido. E olha só que interessante, esse casal, eles falham várias vezes na hora ali de serem testados, de estarem perto, eles falham. Você vai ver também os filhos deles falhando. Olha só que interessante. Você vai ver Moisés falhando. Moisés talvez é o arquétipo ali também que mais se aproximou de Deus ali. Ele sobe no Monte Sinai, que é a representatividade do Éden, também da plena presença de Deus. Você pensa, agora vai, e aí ele fracassa e ele fica a vida toda dele vagando no deserto por 40 anos. Você vai ver Davi, também é a mesma coisa. E olha, presta atenção, sempre é alguém que é desprezado, porque o filho, vamos dizer assim, o que é predestinado pela cultura, pela tradição, é o filho mais velho para receber a bênção e a herança. Mas Deus sempre escolhe um outro do coração dele, né? Então Abraão não é o mais velho da sua família, e aí Deus escolhe Abraão. Você vai ver que nos filhos também Isaac não é o mais velho, é Ismael, filho de Abraão, mas Deus escolhe Isaac. Assim com Isaú e Jacó, assim com Moisés, Arão é o mais velho, assim com Davi. Davi também, quando você vai ver o ungido, né? O Cristo. Cristo é ungido no grego, no hebraico é Messias. Quando você vai ver Davi, o Messias, o Cristo, sendo escolhido ali, e aí ele sofre até a morte de, é o servo sofredor até a morte de Saul. Quando ele assume, ele está lá com toda a sua sabedoria, você vai ver os salmos, você vai ver o reinado dele em glória, e aí no ápice ele é testado e ele falha naquela história de Betseba. Isso e aí você se decepciona, você vai ver que esse é um padrão de repetição, essa é a predestinação de morte do ser humano nunca conseguir passar no teste. E isso é muito importante você perceber em toda a história e todo o padrão. E isso acontece de forma repetida por querer pelos autores bíblicos, mostrando que ninguém conseguiu reverter o que Adão errou e falhou ali naquele teste. Olha só que interessante. Quando você volta para o filme, você vai ver no filme, como eu falei, essa anomalia, o Miles Morales, ele é chamado de uma anomalia porque ele não é do padrão de repetição, ele não é o esperado, ele é um elemento externo que vem para a história e que agora, ao invés de enxergar esperança numa mudança, eles elegem ele como uma anomalia que está não canônica. Isso é muito interessante, porque canônico é uma linguagem bíblica, né? O que aconteceu? Cânone é a vara de medir, que os textos bíblicos que foram escolhidos para pertencer para a Bíblia, tinha outros textos ali em paralelo sendo feito, mas não entraram no cânone. E é exatamente isso que acontece no texto não, nos HQs. Eles pegaram essa tradição da Bíblia e colocam que os HQs que foram desenhados, que seguem esse padrão, eles são cânones, né? Star Wars tem o cânone de Star Wars, e que alguns elementos são spin-offs ou não são cânone. E a grande discussão lá fora era que esse Homem-Aranha, o Miles Morales, ele não é cânone. E
é legal que eles trouxeram para o enredo, dizendo: você não é cânone, então ele pode, de repente, não ter morte, ele pode não romper com essa predestinação de morte, com esse padrão de repetição. Ele pode, mesmo sendo chamado de anomalia e não canônico, ele ali. Então tem uma esperança nessa história. E é isso que acontece também, na verdade, quando a gente vai ver com a história de Jesus. Olha só que legal, Jesus ele vem e ele ali é apresentado como o Messias, o ungido. Agora todo mundo pode falar: mas será que vai ser mais um Davi da vida? Será que vai ser mais um Moisés? Será que vai ser mais um Abraão, um Adão? E todos os autores do Novo Testamento vão falar que ele conseguiu. Ou seja, quando ele está sendo batizado ali, vem o Espírito Santo e o Espírito Santo desce sobre ele, assim como a história está sendo recontada da criação, assim como o sopro do Espírito Santo de Deus é soprado na narina de Adão, agora ali naquele batismo existe esse drama sendo narrado ali do Espírito Santo descendo sobre Jesus, como se fosse uma criação, ele saindo debaixo das águas, que embaixo das águas é a figura no antigo, no Antigo Oriente Próximo era uma figura de morte, por isso que depois Paulo vai dizer que o batismo é a morte e a ressurreição, né? Então, quando ele volta ali, você vai ver o Espírito Santo e Deus falando: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, também com paralelo com o sétimo dia ali da criação, quando Deus vê a criação, mas vê o ser humano, ele fala Laila Tove, ou seja, e viu Deus que era muito bom. E esse muito bom é Deus falando, mas agora Deus vai falar que o filho amado em quem ele se alegra, isso que é como se Jesus ali no batismo falasse: isso sim é muito bom. Esse é o filho amado em quem me comprazo. E aí Jesus, ele é o escolhido, predestinado agora para trazer vida. Mas como é que vai trazer a vida? Porque ele é o escolhido não sendo, vamos dizer assim, agora eu tenho que tomar muito cuidado se você não está acostumado com a linguajar bíblico, ele não é o primeiro a ser chamado, vamos dizer, ele não é o primogênito a ser chamado de filho primogênito. A primeira vez que aparece na Bíblia que Deus tem um filho primogênito é em Êxodo, se eu não me engano, 4, vai falar quando Deus está falando para Moisés ir lá para o faraó, fala para deixar o meu filho primogênito, Israel, ir. Então, Israel é a figura do Filho de Deus, o primogênito ali, né? E Israel, a história de Israel do Antigo Testamento da Bíblia Hebraica, também é a história da queda. É alguém que foi escolhido, mesmo não sendo o primeiro igual a Adão, ele foi escolhido, ele chega no momento de teste lá na Terra Prometida, com tudo dando certo, as 12 tribos, Israel falha, volta aos ídolos, abandona a aliança e também é mandado para o exílio, assim como Adão e Eva também. Essa é a mesma história, fracassa no teste ali da presença de Deus. E agora Jesus, o verdadeiro primogênito, assim como todos que vieram depois de forma cronológica. É lógico que Jesus é Deus, que Jesus veio antes da fundação do mundo. Tudo isso a gente sabe porque foi revelado. Mas na história, no drama das Escrituras, Jesus que veio depois, ele é elevado ao filho primogênito, ao filho do homem, e ali, num episódio muito interessante no Getsemane, num jardim também, de novo, um outro paralelo com o antigo Adão, o novo Adão, no Getsemane, no jardim ali, ele tem uma decisão a ser tomada, o último teste, né? Tem o primeiro teste que ele faz, que é lá no deserto, aonde ele é tentado 3 vezes, e o número 3 na Bíblia sempre vem com um teste rodeado de morte, né? Então, o povo hebreu, quando passa pelo Mar Vermelho, é testado 3 vezes ali no deserto de Mara, e ali lá ele falha 3 vezes antes do Sinai. Jesus também foi tentado 3 vezes recebeu esse teste, mas ele passa. E ali no Getsemane, ele vai 3 vezes orar para Deus passar dele esse cálice, mas Jesus, ele fala: faz a sua vontade. Ele faz a vontade de Deus, diferente de toda a predestinação, todo o arquétipo que veio antes, o padrão de repetição. Jesus, ele quebra aquilo lá, porque ele é um elemento que veio de fora. Ele não é uma anomalia, mas ele é o Filho de Deus. E ali na cruz, ele que foi o único predestinado realmente para morrer, essa era a vontade de Deus Pai. Deus Pai o ressuscita no terceiro dia e ele é elevado acima de todos os nomes. E ali sim, o que foi predestinado à morte vence a morte para trazer vida
a todos que nele crê. Entendeu como é diferente o jeito que a Bíblia vai descrever sobre predestinação e livre-arbítrio? A gente, nos últimos anos, pensa muito sobre algo individual, talvez porque é algo foi muito falado como a gente é ocidental e todo esse conceito ele é muito mais oriental, coletivo. Também a gente é muito moderno, a gente quer algo muito egocêntrico. A predestinação na discussão que a gente vê muito sobre Armínio e Calvino, que acontece agora e que é importante, eu não estou dizendo que não é importante, mas ele é muito individual. A gente fica aplicando textos coletivos para se eu sou predestinado, se eu sou salvo. Ali não. A Bíblia vai dizer muito mais sobre pessoas que foram elevadas, escolhidas para serem representantes, desde Adão, desde Abraão, desde Moisés, desde Davi e principalmente em Jesus, e que foram predestinadas ali, e agora o único que passou no teste é Jesus. É algo muito mais coletivo, que daí sim faz sentido, porque a gente, toda vez que aparecia antigamente a palavra predestinação na Bíblia, eu ficava assim, gente, por que Paulo está trazendo esse assunto? Mas quando a gente entende que isso tem a ver de como Jesus veio e apareceu e nos salvou, isso tem a ver com amor, misericórdia, como Deus ama incondicionalmente a sua igreja, o seu povo, e consequentemente eu e você, esse é um tema. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que você achou desse primeiro react, o que você achou do filme e principalmente o que você achou do tema, como eu estou abordando a predestinação. Na verdade, eu poderia citar muitos autores bíblicos, isso aí não é eu que cheguei nessa conclusão de uma predestinação muito mais coletiva, tudo que eu falei tem muitos autores, mas a dinâmica aqui do React é ser muito mais contemporâneo, batendo papo. Coloca nos comentários se você com argumentos, né? Se você não gostou, coloca com argumentos. Você gostou e não deixa de curtir, compartilhar e também coloca quais reacts você gostaria de ver. Vamos lembrar aqui que no card aqui você também pode encontrar outros reacts que eu fiz o ano passado, o ano retrasado, tem aqui, tá bom? E não deixe de curtir e assinar o canal, tá bom? A gente se vê no próximo React. Tchau!